Bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos essa manhã de domingo, 10 horas em ponto, iniciando mais uma escola bíblica dominical e é mais um novo trimestre. Nós estamos aqui prontos para iniciar e estudarmos o livro de 1 Coríntios, a carta de Paulo aos 1 Coríntios. Então você que já está aí entrando nessa transmissão, convide mais alguém, compartilhe esse link, um amigo, um irmão, os próprios irmãos da congregação da área 211, da Urucará, da Iadã. Acorde ele, vamos lá estudar a palavra de Deus essa manhã. Será um tempo muito precioso de crescimento e estudo na palavra de Deus. O primeiro capítulo de 1 Coríntios está lidando diretamente com o problema das divisões que existiam naquela comunidade igreja ali no primeiro século, início do segundo século, aonde os irmãos e irmãs tiveram que sofrer uma intervenção de Paulo. Nós vamos aprender mais isso. Eu gostaria agora que a sua atenção estivesse aí focada para esse estudo, já estivesse se você não conseguiu acompanhar, adquirir a lição bíblica de 1 Coríntios, você pode aí estar com a Bíblia aberta no capítulo 1 de 1 Coríntios. Nós vamos já iniciar e observe bem o poder da palavra de Deus cantada. Eu sou de Paulo, eu de Apolo. Essa briga tão antiga continua a se travar, e a razão continua sendo a mesma. Eu sou de Paulo, eu de Apolo. Essa briga tão antiga continua a se travar, e a razão continua sendo a mesma. A inveja vem de dentro pra dizer que eu acho que o que eu faço é bem melhor do que o que você pode fazer. Continua então da mesma. Eu sou de Paulo e eu de Apolo. Essa coisa de menino tem que um dia acabar. Continua sendo a mesma. O abandono dessa vida tão carnal e a consciência de que somos diferentes, mas somos todos iguais. Somos servos do Altíssimo. Eu sou de Paulo e eu de Apolo. Não importa qual o nome que o irmão já tem aí, e a razão continua sendo a mesma. Há quem plante e há quem regue neste chão, mas ninguém pode esquecer o dono desta plantação. Nosso Deus é o Senhor, Ele dá o crescimento. De glória a exaltar.
Ele. Não vê glória em só Ele. Não vê glória em Israel. Não vê glória em só Ele. Graças a Deus, então nós iniciamos mais uma escola bíblica dominical, já havia aberto alguns minutos atrás, enfatizando a importância dessa música que nós acabamos, desse louvor que nós acabamos de ouvir acerca do capítulo 1 de Coríntios, quando o cantor fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Essa luta muito antiga continua sendo a mesma. Nós estamos aqui nessa manhã, então, prontos para iniciarmos a Escola Bíblica Dominical. Você que tem a sua Bíblia aí, por favor, abra o primeiro capítulo de Coríntios capítulo 1, onde nós vamos dedicar aqui o nosso estudo. Eu estou aqui com uma apresentação, gostaria de projetar aqui para que os irmãos pudessem ir vendo, é um esboço, mas a Bíblia está aqui e a lição também aberta para que nós possamos aprender. Então, como eu havia dito há pouco, nós vamos iniciar o estudo da primeira carta aos Coríntios, que vai falar basicamente de 5 temas durante 13 lições bíblicas: divisão, sexualidade, alimento, culto e ressurreição. Esses são os enfoques dessa lição. Então, nós vamos relembrar aqui, de maneira geral, muito breve, os capítulos distribuídos em 13 lições. Hoje nós vamos estudar sobre a divisão e a sabedoria de Deus. Isso está bem presente no capítulo 1 e 3 de Coríntios. E assim por diante. A partir do domingo que vem, vamos estudar a mensagem da cruz, o poder da mensagem da cruz. Vamos estudar ministros são dispenseiros de Deus, imoralidade, litígios, casado ou solteiro, eis a questão, alimento, ídolos e a liberdade cristã, Paulo, exemplo de liberdade, culto cristão e a ceia do Senhor, os dons espirituais unindo a igreja, amor, um caminho excelente, dom de profecia e ordem no culto, o poder da ressurreição de Cristo. E há uma lição específica, que é a última, só para falarmos sobre os planos de Paulo, a saudação final ali no capítulo 16. Então, a primeira lição que nós vamos estudar aqui, ela tem objetivo de investigar, analisar com muita calma esse primeiro capítulo de Coríntios e também parte do capítulo 3. Vamos lá. Você que está acompanhando aí, nós vamos agora iniciar efetivamente aqui a lição número 1, divisão e sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1 e 3. E seria muito importante se eu estou tentando aqui conseguir abrir o texto bíblico, a gente fazer uma leitura desse texto. Vamos ler primeiramente o texto áureo, que está lá em 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios 1, versículo 10. Então, esses primeiros versículos do capítulo 1 e o versículo 10, especificamente, é o ponto principal, alto dessa lição, o versículo 10. Nós temos uma verdade prática que é expressada assim: divisões na igreja revelam uma compreensão distorcida de Cristo e prejudicam a evangelização. Essa é a principal verdade que nós queremos afirmar essa manhã. Divisões na igreja revelam uma compreensão distorcida de Cristo e prejudicam a evangelização. Muito importante afirmarmos isso. E essas são as duas passagens principais que nós gostaríamos de enfocar. Lermos alguns trechos dessa passagem, o capítulo 1 inteiro. Ele tem aí uma apresentação, uma saudação de Paulo, e depois ele vai imediatamente para o problema.
Depois, há uma ênfase no capítulo 2 sobre a obra de Jesus, que é o que nós vamos estudar na próxima lição, sobre o poder da mensagem da cruz, sobre a obra de Cristo. E aí ele retoma o assunto no início do capítulo 3, falando novamente sobre a questão da divisão na igreja de Corinto. Nós vamos, antes de irmos para esse tópico, assistir um breve vídeo aqui sobre esse momento, né, de introdução, de conhecermos um pouco a carta. Eu vou projetar aqui um vídeo com duração de 2 minutinhos, é muito curto, mas ele vai ter o objetivo de nós compreendermos que cidade era essa, em que contexto Paulo mandou essa carta. Então eu vou procurar aqui na minha... Estamos operando tudo aqui ao mesmo tempo, mas Deus nos dará graça. Vamos adiante. Então, é uma apresentação, depois eu posso compartilhar com os irmãos aí nos grupos. É um vídeo de 8 minutos que ele consegue aqui um projeto chamado Bíblia Projeto, onde há uma apresentação geral de todos os livros da Bíblia. E aqui o capítulo 1 de Coríntios, nós vamos apresentar apenas os 2 primeiros minutos, porque tem a ver com o que nós vamos estudar hoje. Vamos assistir. A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita para uma comunidade cristã que Paulo conhecia bem. Corinto era uma cidade portuária importante no mundo antigo, com muitos templos dedicados aos deuses gregos e romanos. Era um grande centro econômico, e Paulo foi para lá estrategicamente como missionário. Ele morou lá 1 ano e meio e passou o seu tempo conhecendo as pessoas e conversando com elas sobre Jesus. Muitos começaram a seguir Jesus e iniciaram uma comunidade cristã. Você pode ler mais sobre isso no capítulo 18 do livro de Atos. Depois de um tempo, Paulo seguiu viagem para começar igrejas em outras cidades. Ele começou a ouvir relatos de que as coisas não iam muito bem na igreja de Corinto. A igreja estava passando por todo tipo de problemas e por isso ele escreveu essa carta. A carta é dividida em 5 partes principais, junto com a saudação final. Essas 5 partes correspondem aos 5 principais problemas que Paulo aborda. A carta é lida como uma coleção de ensaios curtos sobre temas diferentes, mas há ideias centrais que unem todas as partes. Eis o que ele fez em cada parte. Primeiro, ele descreve o problema. Depois, ele responde ao problema com algum trecho da história do Evangelho, que são as boas novas de Jesus. Ele mostra como as pessoas realmente não estão vivendo o que elas dizem acreditar. A essência dessa carta é a seguinte: devemos abordar todas as áreas da nossa vida através da lente do Evangelho. Vamos descobrir como ele faz isso. Nos capítulos 1 a 4, o problema apresentado é que há divisões na igreja. Depois que Paulo foi embora, outros mestres passaram pela cidade. Um cara chamado Apolo e, em seguida, Pedro. As pessoas decidiram escolher o seu mestre favorito e tornaram-se fãs daquele líder. Começaram a falar mal e desrespeitar quem favorecesse outro líder ou mestre. A resposta de Paulo foi meio sarcástica e afiada. Ele diz: vocês estão de brincadeira comigo. A igreja não é um concurso de popularidade. A igreja é uma comunidade de pessoas centradas em Jesus. Seus líderes e mestres são simplesmente servos de Jesus. Enquanto vocês podem preferir um líder ou outro, não vale a pena se dividirem e muito menos falar mal uns dos outros. O centro da igreja é Jesus e as boas novas sobre quem ele é e o que ele fez. Nos capítulos... Muito bem, então você acaba de assistir. Eu vou até fazer questão de pegar esse quadro, porque é uma apresentação muito interativa, né? Enquanto é falado de modo geral aqui o nosso comentarista desse vídeo, ele vai aparecendo aqui um desenho muito, muito fácil de nós entendermos o que estava acontecendo, então, naquela comunidade, né? Ali, pelo menos, como ele já falou, embora o texto cite, inclusive, o nome de Cristo como um nome sobre o qual algumas pessoas religiosas estavam em torno, o foco aqui principal seriam essas 3 pessoas ali, onde haviam 3 partidos, e a gente vai já falar sobre isso, Paulo, Apolo e Pedro, né? Como a comunidade igreja se desenvolveu. É muito importante a gente fazer uma leitura desse quadro inicial. A lição bíblica, diz logo no início que o apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto no final de sua segunda viagem
missionária. Ele passou 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus naquela grande cidade. E isso você pode conferir no que diz Atos capítulo 18, ali você tem essa relação do que está sendo dito no livro de Atos com o que Paulo, então, vai depois tratar na sua carta. Essa carta objetivava corrigir problemas que aquela igreja local estava vivenciando, trazidos ao conhecimento de Paulo pelos da casa de Cléo. Nós não sabemos muito acerca de quem foi Cléo, mas realmente foi uma serva daquela comunidade que estava muito preocupada com os caminhos que a igreja estava tomando por conta da divisão. E como nós acabamos de dizer no início, a carta está dividida em seções, que correspondem aos 5 principais problemas que essa igreja estava tendo ali, que é a divisão, a sexualidade, o alimento, a ordem no culto, a ressurreição. Esses capítulos estão assim bem divididos nessa direção. Existem outros assuntos, é óbvio que Paulo vai detalhando uma ou outra coisa, mas esses são o que nós chamamos de eixo central, que nos instrui a pensar e viver cada área da nossa vida, como você viu aí no vídeo. O que mais me chamou a atenção nesse vídeo de início é essa relação de tratar esses assuntos sobre a ótica, sobre as lentes do Evangelho, né? As lentes do Evangelho de Jesus. Jesus, dessa forma, Jesus é o próprio Evangelho, ele é, então, o modelo, eu venho falado muito sobre isso em algumas aulas, ele é a lente hermenêutica para a gente enxergar todos os assuntos. Nós não podemos chegar a uma hora, nós temos que separar esse assunto aqui, porque isso não tem nada com a minha fé. Isso é um erro que muitos de nós na igreja cometemos durante anos e muitos ainda cometem, separando os assuntos. Toda a nossa cosmovisão, toda a nossa visão de mundo, ela precisa ser. É como se nós, a partir do momento que Cristo fez uma obra regeneradora em nosso coração, nós passamos a olhar como ele olha para todas as coisas. E acredite, Jesus não é e nunca foi um ser, enquanto estava aqui na Terra, unicamente religioso. Ou seja, ele não separava a sua espiritualidade dos problemas da vida. Ele, pelo contrário, enxergava todas as realidades com um só olhar. E isso é importante que, de início, esses assuntos que nós estamos tratando aqui, divisão, sexualidade, culto, alimento, precisa estar submetido porque senão nós vamos ter uma lição bíblica que você não vai aproveitar, porque você pode discordar de mim e durante a própria lição haver uma divisão de pensamento. Isso é inadmissível. A minha instrumentalidade aqui, o que eu peço do Senhor, que eu seja um instrumento para justamente transmitir o que o texto bíblico está dizendo, que não era... Paulo estava falando objetivamente algo, ele não estava falando subjetivamente, ele não estava dizendo assim, bem, eu tenho essa opinião, vocês podem pensar de maneira diferente, afinal de contas, cada um é cada um, não. Nós já temos falado, e em algumas mensagens últimas, que o que Deus está fazendo é a igreja de novo. E uma das marcas que Deus tem na sua igreja é a unidade. Apesar de ela ser tão diversa e diferente, imagine, né? Nós, na nossa própria congregação, temos diferenças grandes. Imagina olhando do ponto de vista de Deus para a igreja dele na face da terra. Quantas diferenças culturais, linguísticas, né? Enfim, de toda a ordem, mas o propósito central do evangelho é fazer com que todas essas pessoas que carregam inúmeras diferenças enxerguem as coisas como Cristo enxerga. E isso é o objetivo, isso precisa estar bem definido. E esses assuntos que nós vamos estudar aqui hoje, divisão na igreja, a gente precisa ter um olhar só. É isso que Paulo vai dizer aqui e vai determinar que seja assim. Se você não concorda com o que está sendo escrito, você está sendo acusado pela própria palavra de ser um divisor do que nós estamos tratando, né? Nós não queremos divisão. Tudo na nossa vida precisamos ter essa lente do Evangelho de Cristo penetrando. E quando não há possibilidade de haver que aquela diferença seja secundária na nossa vida, por causa do amor, por causa do evangelho em nossas vidas, eu consigo caminhar com 10 pessoas que pensam diferente de mim e fazer 1001 coisas pelo amor de Jesus, pela relação que
o reino de Deus nos proporciona e as diferenças ficam de lado. E o que estava acontecendo naquela comunidade? Exatamente o contrário. O vínculo do amor, aquilo que deveria unir todo mundo, estava em segundo lugar. E as diferenças estavam latentes, estavam primeiro. Tudo era definido pela maneira como cada um queria pensar as coisas. Isso foi um erro cruel, um erro crasso, terrível, que acabou com aquela comunidade no ponto de vista da divisão, e Paulo teve que intervir. Dito isso, meus irmãos, eu vou colocar aqui novamente o nosso esse slide, porque ele vai nos guiar aqui. A minha intenção nada mais é que somente essa, né, de colocar esses textos aqui para a gente entender o que Paulo está fazendo logo no início. Então, a primeira parte dessa aula, ela tem a ver com a saudação e a gratidão. Vejam só, do versículo 1 ao versículo 9, Paulo não toca em nenhum assunto problemático. Primeiramente, ele inicia com esse texto, né, apresentando que a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. É muito interessante essa saudação, porque parece que há uma contradição aí, né? Primeiramente, ele fala aos santificados em Cristo. Em outras versões está dizendo aos santos em Cristo Jesus, aos santos de Corinto, que são chamados para serem santos. Como pode, então, se são santos, como pode ser chamados para serem santos? E aqui há uma explicação de imediato na condição. Essa é uma carta, irmãos, que ela tem um valor teológico profundo. E nós precisamos pedir graça de Deus para falar, e nós precisamos pedir graça de Deus para entendermos. Paulo está falando aqui desse tema, santificação, para uma igreja que está carregada de carnalidade, ou seja, carregada de pecados. Mas ele reafirma a sua condição primeira, que em Cristo Jesus, sobre a ótica de Cristo Jesus, eles estão o que a lição nos diz é que é uma santificação posicional, ou seja, a posição que a igreja, mesmo com muitos problemas, estava em Cristo era essa, ela é santa. Ela não é santa porque ela faz tudo certinho, porque ela é irrepreensível, mas ela é santa porque Cristo Jesus, na cruz do Calvário, a justificou e santificou para si. Então é sobre a ótica de Jesus. Paulo começa a tratar do problema da igreja, reafirmando a condição, como o texto diz aqui, a posição dos irmãos e irmãs de Corinto. Vocês são santos, vocês são santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então não há uma contradição. O segundo aspecto da santificação aqui é o que ele chama de santificação progressiva. Ela é uma santificação processual. Você que me ouve essa manhã sabe da sua caminhada, se você já caminhou 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos com Deus, na sua relação espiritual, enriquecendo a sua relação espiritual com Deus, você sabe o quanto você já foi aperfeiçoado em Cristo Jesus, né? É uma tendência natural do desenvolvimento da nossa fé, essa santificação acontecer. Então, Paulo primeiramente coloca, a posição de vocês em Cristo é essa, vocês já são santos, é assim que Jesus os vê, ele os vê purificados de todo pecado, os vê numa condição santa. Essa é a condição que Cristo vê em vocês sobre a obra dele, não sobre a obra de vocês, sobre a obra dele na cruz do Calvário. Isso ele vai explicar melhor no capítulo 2. E depois ele diz, por conta dessa posição, você deve andar de acordo com isso, você deve buscar isso, você deve se movimentar em direção a isso, você deve fazer coisas que enriqueçam o seu processo de santificação que está em curso. É tal parecido como um cargo que você recebe. Você recebeu um cargo para ser líder, para ser gestor de alguma área no seu trabalho, enfim, não importa onde, você é o responsável por aquilo. Todo mundo olha para você e te vê, ele é o tal, ela é a tal, o determinado cargo. Agora, o que vai determinar
a legitimidade disso? O modo como aquela pessoa anda, o modo como ela responde ao cargo que ela carrega. Então é por isso que há essa necessidade de nós andarmos tal como Cristo nos chamou para andarmos como ele andou, e a palavra de Deus diz isso claramente. Então essa primeira condição, andar de acordo com aquilo que Cristo fez em mim. Porque se eu não ando de acordo com aquilo que Cristo fez em mim, é bem provável que Cristo não fez nada em mim. Então, essa frase de Paulo aqui é muito, meus irmãos, nós poderíamos aqui aprofundar mais só esse versículo 2, porque ela primeiramente, ela prova quem são as pessoas ali. Porque se as pessoas estão ali, porque ao mesmo tempo que eu dei o exemplo de que você andou 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos com Jesus e você já viu a sua transformação, esse é o caso positivo. É o caso das pessoas que realmente foram regeneradas pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Agora, acredite, no meio da congregação tem gente que está 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos e não aconteceu nada disso com elas. Elas estão ali vivendo uma mecanicidade, uma religião mecânica que produz frutos para si, produz frutos de obras mortas, inclusive, e isso é o que Paulo estava começando a identificar. Quer dizer, quem são vocês em Cristo Jesus? Essa é a condição. Porque se a pessoa não anda caminhando para a santidade, ou seja, de acordo com o processo de santificação, é bem provável que Cristo não tenha feito nada ainda. E isso é um tema que nós precisamos enfrentar. Isso a teologia simples, básica, trata dessa situação, do mistério que é a conversão. E só uma pessoa tem poder de descobrir isso, você mesmo. O pastor, o líder, ele pode observar, como Paulo observava, mas quem tem a capacidade de olhar para si e fazer, será que essas minhas atitudes são de um cristão convertido? É você mesmo. E aí Deus pode fazer uma obra tremenda, se você assim admitir. Então, essa primeira saudação de Paulo, eu queria focar nesse primeiro versículo, nada mais é que um teste para saber quem são aquelas pessoas, né? Por isso que a gente, logo depois, faz uma pergunta. Será que a igreja de Corinto estava realmente em Cristo? Essa é uma pergunta fundamental de compreensão, de teste, de saber quem eram aqueles irmãos que estavam ali brigando entre si. Um outro versículo que nós vamos já tratar, mas eu gostaria apenas de encerrar essa leitura do primeiro tópico, que está muito clara aqui a divisão, a separação da santificação, que é posicional, e a santificação que é processual, ou seja, que é progressiva, ela vai acontecendo. A santificação é progressiva e só vai terminar, segundo a nossa lição diz, no dia da volta de Jesus. Ali ele vai, em cada um de nós, transformar de fato a nossa condição de homens e mulheres pecadores, porque ainda estamos nesse corpo. Ele vai transformar a nossa condição numa condição absolutamente elevada, numa outra realidade, que nós inclusive já temos estudado sobre isso. É por isso que Paulo, no versículo 9, ele diz: sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito de sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, Paulo, nesses primeiros 9 versículos, nós acabamos de falar aqui de igreja de Deus, santificados e santos, ações de graça. Paulo prefere trabalhar essa carta, então, com a base daquilo que é mais importante. Ele não poderia iniciar essa carta no primeiro versículo e já dizer: estou sabendo que você curso. A segunda parte dessa lição, ela trata exatamente do problema da divisão e da unidade. Paulo é informado de que estava havendo dissensões e partidarismo entre os cristãos de Corinto. Essa informação é chegada até Paulo por intermédio de Chloe, que nós já havíamos dito no início, pouco sabemos sobre quem ela é, mas possivelmente era uma mulher zelosa, fiel aos princípios divinos, pois estava preocupada com o percurso daquela igreja. O partidarismo e as dissensões naquela igreja estavam atrasando o desenvolvimento do evangelho naquela região. Irmãos e irmãs, se isso aqui é uma realidade constatada no primeiro século, ela também será ainda hoje, porque nós lidamos com as mesmas situações em igrejas, com divisão, com partidarismo,
com grupinhos, e isso é uma coisa inadmissível para o progresso da obra do Evangelho. Aliás, eu digo mais, esse é um dos aspectos que faz com que a igreja permaneça pequena, em todos os aspectos, não é pequena só na quantidade. Esse é um dos aspectos que faz com que todas as igrejas permaneçam pequenas, tanto no aspecto quantitativo, como pequena de estatura mesmo, porque ela se torna uma igreja infantil durante muito tempo. Nós já temos aplicado essa relação do crescimento humano à obra de Cristo. Imagina, né? Você está ali 20, 30 anos numa congregação, vendo uma pessoa tendo o mesmo comportamento que ela tinha antes, ela não amadureceu. Assim como você se assustaria se você visse um adulto de 30 anos usando fralda, um adulto de 30 anos chupando pipo, carregando mamadeira, você ia ficar assustado. E da mesma forma, Paulo vai começar a enfrentar o problema dessa maneira, ou seja, dizer, olha, a obra que Cristo está fazendo em vocês precisa dar crescimento. Vocês são crianças, vocês são infantis. Isso é uma coisa que Paulo vai tratar logo adiante, porque esse problema atrasa o crescimento do evangelho na congregação. E no versículo 10, que é o versículo que eu gostaria de colocar aqui também, muito bem, meus irmãos e irmãs, amigos, meus amigos e minhas amigas aí que estão também nos acompanhando, de fato é um desafio a gente estar fazendo esse trabalho que não depende só da nossa vontade, né? De a gente querer fazer, de a gente querer fazer um estudo como esse, em condições normais, mas a gente foi interrompido aqui com a queda de energia, acho que durou aí uns 10 minutos, e ela não foi bem energia, foi a própria internet que caiu. Isso raramente acontece conosco aqui, na nossa região, a gente tem sido muito abençoado com isso, né, com a possibilidade de usar a internet diariamente. O nosso trabalho tem exigido isso na universidade, na faculdade, e a gente gostaria, então, dessa forma, depois dessa queda, né, que tivemos, de voltar para uma parte 2 da lição, né, para a gente ir para o meio da... Eu já estava chegando no ponto central, quando nós acabamos sendo interrompidos por essa queda de internet. Então, se você puder, você que está me assistindo aí, você que está entrando, já puder compartilhar com quem você tinha compartilhado antes, né? Mandar esse link, olha, ele vai retomar a aula. De todo modo, vai ficar gravado e a gente agradece a Deus do mesmo modo. O texto que nós estávamos aqui trabalhando era esse. Foi justamente no momento que nós tivemos a queda, né? Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eu queria ressaltar uma única palavra nesse texto que tem a ver com o que eu havia falado no início da aula. A palavra antes. Antes. Aqui na outra versão diz a mesma palavra, antes sejais inteiramente unidos. Esse antes significa o quê? Significa o grande cerne para nós resolvermos as nossas questões de diferenças. Eu havia falado antes que nós somos uma igreja, Cristo comprou para si homens e mulheres de todas as raças, de todas as nações, de todas as línguas, culturas, hábitos, opiniões políticas, econômicas diferentes. Ele fez todos um só povo na sua obra. Isso não quer dizer que Jesus, com sua obra regeneradora, ele transformou todo mundo em produto como se fosse robôs, né? Sabe aquela linha em série que existe ali no Distrito Industrial, a linha de montagem? Deus não nos tornou seres robotizados. Ele consegue nos restaurar uma das principais capacidades que o crente regenerado, que o cristão regenerado deve exercer, que é o livre-arbítrio,
que é exercer essa opinião própria, essa liberdade de escolhas. E isso ele preserva, isso também faz parte do seu grande amor por nós. Mas ele está, ao mesmo tempo que nos deixando livre, nos moldando a uma imagem só, que é a imagem dele. Não é a imagem do pastor, não é a imagem do padre, não é a imagem do líder, é a imagem de Jesus. Então, isso é importante nessa fala, a gente dizer que o Paulo está implorando, rogo-vos, né, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja aquele que nos tornou possível sermos um, que faleis todos uma mesma coisa, que não haja divisões entre vocês. Aí ele vem com a palavrinha que eu quero enfatizar. Antes, ou seja, antes das opiniões particulares, antes da necessidade de se expressar diferente do outro, e sabendo que essa diferença pode tornar-se em divisão, antes, façam de tudo, vocês cooperem para isso, baixem a guarda, deem um passo atrás, não discute o assunto, entende? Quer dizer, quais são as 1001 maneiras que nós podemos fazer do ponto de vista da liberdade, do amor que Cristo colocou em nós, para evitar confusão, para evitar divisão, para evitar separação. É isso que o texto está dizendo. Antes, Abraão mão diz, primeiramente, coloca isso aqui como uma marca do relacionamento de vocês. Isso o quê? A unidade. Estejam todos unidos num só pensamento e num só parecer. Mas como assim um vai ter que ceder? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes uma outra ideia vai vir, uma outra maneira de pensar será desenvolvida. Nós não sabemos, mas a grande verdade é que esse milagre da unidade do Evangelho em nós exige aquela frase clássica que nós já falamos. Alguém tem que ceder. Então os dois têm que ceder, um dos dois tem que ceder, porque se os dois não cederem, os dois lados não cederem, haverá fatalmente separação. É por isso que lá Oséias já profetizava, né? Poderão andar dois juntos se não houver entre eles um acordo. Paulo teve um problema sério com Barnabé por conta de João Marcos. João Marcos, provavelmente o mesmo escritor do Evangelho de Marcos. Vejam só a serventia desse jovem posteriormente. A ponto de que a desavença foi tão grande que eles tiveram que se separar. Então, muitas vezes, o próprio Paulo aqui está desenvolvendo um conselho que ele estava também tentando aplicar na sua própria vida. De modo tal que lá na frente, Paulo, agradecido já por esse aperfeiçoamento que ele estava na obra de Deus, ele lembra de João Paulo e o quanto aquele rapaz foi útil para ele, o quanto ele agora entendia que não havia motivo daquela desavença com Barnabé. E Barnabé, aparentemente, era uma pessoa muito longânima, muito paciente em acreditar nas pessoas, porque o João Marcos, de fato, estava ainda iniciando a fé e entrou numa missão e abandonou a missão, e isso foi motivo para que Paulo ficasse muito enfesado. Os escritores dizem, né, os estudiosos da obra paulina dizem que ele de fato tinha um temperamento muito forte, mas isso eu estou dando um exemplo do próprio Paulo, para que nós possamos entender que esse pedido de Paulo era uma coisa que ele também lutava para fazer. Ele estava dizendo que antes da diferença, a única maneira, o único modo de que para que não haja divisão é a conciliação. É a conciliação, é a gente ceder, é a gente ajustar a nossa ideia, é a gente perder, é a gente, em algum momento, ver também o outro irmão ceder, mas essas são as possibilidades do próprio trato das diferenças, mas o que tem que vir primeiro é a luta. Sabe aquela pessoa que luta para impor o seu pensamento? Ele tem que também lutar para que todo mundo fique bem, para que todo mundo pense igual, para que a gente possa viver em harmonia, né? Se eu sei que eu tenho uma opinião que vai
Eu sei que inclusive isso serve para conhecer o outro irmão. Eu conheço, eu amo tanto meu irmão que por causa do amor que eu tenho por ele, eu não vou omitir a minha opinião sobre esse assunto, porque eu sei que ele pensa diferente. Quando nós nos submetemos assim, quando nós agimos assim, há unidade, há comunhão. Mas quando nós ignoramos isso, nós estamos constantemente provocando os acirramentos. E eu estou dando uma explicação aqui de ordem psicológica mesmo, né? Está na nossa mente. A gente precisa exercitar isso mentalmente e a gente vai diminuir as questões de divisão de dentro da igreja, que muitas vezes ocorrem. Então, Paulo estava incentivando a igreja a lembrar daquilo que, em outras palavras, diz lá em Salmo 33, né? Quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. E a igreja primitiva, em Atos capítulo 2, tinha experimentado esse mover, essa unidade, a despeito de tantas diferenças que eles tinham. E aí, logo depois, nós temos um versículo que é muito importante a gente lembrar aqui. Nós ainda estamos aqui dentro desse tópico de divisão e unidade, né? Que se isso não ocorrer, haverá fatalmente a divisão, o racha da igreja. Eu peguei o versículo aqui principal, logo depois, no versículo 12, Paulo lembra, olha, vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, aí o outro, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e ainda, por isso que esse ainda aí, ele tem um sentido curioso, né? Alguns que dizem, eu sou de Cristo, não deveriam ser todos de Cristo, adequadamente de Cristo, né? Paulo está usando a palavra aqui, divisão, no grego, é uma palavra que quer dizer dita, smata, que significa literalmente rasgo, rachadura. Paulo está enfatizando que as dissensões e o partidarismo racham o caráter e o testemunho da igreja. Se está rachado, pode quebrar a qualquer momento. É isso que é importante a gente entender como que a divisão acontece. Se já há um cisma, isso já é uma unidade rachada. Ela permanece ali até um certo momento de um estopim que aí quebra, e a igreja ela não pode... infelizmente, para o testemunho público da obra de Deus, isso é terrível, isso mancha a obra de Jesus, nós precisamos entender de quem nós somos e para quem nós somos. A igreja deve permanecer sólida e perfeita, pois ela é coluna da verdade, como diz em 1 Timóteo 3,15. A igreja de Corinto tinha esses partidos, né? Esses partidos que haviam se formado ali, se desenvolvido. Sabe, quando a gente fala em partido aqui, aparentemente o que vinha primeiro aqui nesse problema de divisão naquela igreja era que Paulo tinha passado por lá, tinha plantado a igreja, depois Apolo também tinha dado uma expressão diferenciada, porque ele tinha uma diferença de Paulo, Pedro também, né, e até os que tinham orgulho de estarem olhando só para Jesus. Então, esse partidarismo, a lição diz aqui claramente que esses grupos expressam características partidárias até hoje. E olha que nós só estamos falando aqui de pensamento da igreja, do modo da igreja se expressar, do modo da igreja ser. Se nós trouxermos para dentro dessa palavra questão de política, questão de economia, de sociedade, isso é mais gritante. Lamentavelmente, vocês sabem do que eu estou falando, você que está me ouvindo sabe do que eu estou falando, que esses temas próprios da nossa relação de mundo têm afetado a igreja e dividido as pessoas, porque supostamente alguém diz que essa opinião é a opinião verdadeira. Imagine uma coisa dessa, como se Cristo no seu reino expressasse em um departamento que aquela opinião partidária política é a dele. Isso não existe em hipótese alguma. Jesus nasceu, viveu, cresceu, desenvolveu, a igreja se desenvolveu diante do pior partido do mundo, que foi o Império Romano. Então não existe isso. É lógico que nós devemos batalhar para que haja paz, tranquilidade, sossego para a vida comum, de sociedade, mas jamais devemos fazer da expressão política uma verdade absoluta e superior à verdade do reino de Deus, de modo tal que isso separe as pessoas, divida as famílias, divida os amigos. Isso é a maior comprovação da infantilidade das pessoas
no seu relacionamento com Cristo, porque fizeram da sua opinião particular, que é algo próprio de todo ser humano, uma opinião absoluta, e quem não pensa assim está fora. Isso é diabólico, eu diria, isso é maligno, isso é perverso. A Igreja de Cristo não pode estar reduzida a uma opinião partidária em hipótese alguma. As pessoas são e devem continuar sendo livres para se expressar do modo que são e serem, apesar disso, uma em Cristo Jesus. Serem todos um em Cristo Jesus, no mesmo modo, como diz o texto aqui anterior, no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Antes, essa é a principal marca. E o mundo, quando vê a igreja dividida nessas expressões, o testemunho é cruel, macula a obra de Cristo. E Jesus mesmo falou na sua oração sacerdotal, quando a igreja fosse uma, o mundo reconheceria quem ele era. Então, muitas vezes, não basta apenas você pegar a Bíblia e ir pregar, evangelizar uma pessoa, se você tem uma opinião diferente e faz da sua opinião o motivo da separação da amizade dos seus irmãos. Isso é hipocrisia. Levar o evangelho para uma pessoa, falar que Jesus morreu na cruz do Calvário para uma pessoa ímpia, e entre os seus próprios irmãos você vive brigando, você vive querendo acirramento de ânimo, porque a sua opinião tem... Isso é diabólico, isso não é obra de Jesus. A mesma maneira como eu vou levar o evangelho para as pessoas virem para a nova comunidade de igreja, eu também tenho que me expressar com amor, com o que o texto diz, com a necessidade de lutar para que haja unidade, o mesmo parecer, abrindo mão das minhas próprias opiniões. E o texto, meus irmãos, vai dizer claramente que a igreja estava dividida em torno dessas pessoas. Em torno dessas pessoas. Lá no capítulo 3 de Coríntios, Paulo fala claramente, irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Olha que tristeza o que Paulo está dizendo no capítulo 3, não parece mais aquele Paulo que está cuidadosamente saudando a igreja, mas agora ele está, como a gente às vezes diz, né, descendo a lenha. Ele está realmente descendo aqui a exortação pesada sobre aquela comunidade de gente que já tinha anos caminhando com Jesus e se comportava como crianças, brigando por opiniões diferentes dentro da igreja, seja de ordem espiritual, eclesiástica ou de ordem política, porque você sabe que dentro da igreja tem pessoas que querem a revolução, tem pessoas que querem a derrubada do governo, aí tem um outro que quer que a sustentação do governo, aí o outro que quer um meio termo, quer dizer, esse tipo de expressão que dividia a igreja, e Cristo perdia-se. O centro que deveria ser Jesus na vida da igreja estava diluído, né? Por isso que no vídeo agora há pouco, quando nós mostramos aqui a apresentação aqui das divisões, eu vou até colocar esse print aqui de novo rapidamente, só para a gente resgatar. Você que estava assistindo no início pode ver novamente. Esse foi um print que eu fiz ainda agora, do próprio vídeo que eu vou compartilhar. Ou seja, essas divisões aqui, meus irmãos, que vocês estão vendo aí, ó, né, aqui, a competição, uns estavam ao redor de Paulo, outros ao redor de Apolo, cada um aqui gritando sobre a ordem e a direção do que cada um tinha dito. A igreja é uma comunidade de pessoas que deve ser centrada em Jesus Cristo. É isso que o evangelho responde. Qualquer outro assunto, qualquer outro evangelho que não esteja centrado nessa verdade, eu vou ler com você. A igreja é uma comunidade de pessoas centradas em Jesus. Qualquer tipo de evangelho ou vida cristã que se desenvolva com a ideia A, B, C ou D, como sendo a superior aos demais, você olha para o seu pastor, olha para o seu líder, olha para o seu, enfim, quem quer que seja, como alguém a quem você deve se apegar, você está dividindo o corpo de Cristo como aqueles irmãos lá de Corinto estavam fazendo. Né? Olha aqui, ó. Líderes e professores são servos. Todo mundo aqui se expressando, essas bolinhas que eu estou fazendo aqui, são as pessoas que são diferentes, mas todas estão ao redor de quem? De Jesus. Esse é o centro, ele é o centro da igreja, ele é o cabeça da igreja e continuará sendo. Então é dessa forma que a gente retoma aqui. Tivemos uma queda de internet, mas eu estou aqui decidido em terminar essa aula para que nós possamos ser abençoados ainda nessa manhã de domingo. Nós daqui a pouquinho teremos a participação do pastor Luiz aqui, pastora Sônia, dando uma saudação. Vamos continuar aqui a nossa aula.
o final do versículo, o final do capítulo 1, está dizendo claramente: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Essa é a expressão de Paulo. Ele faz uma narrativa no capítulo 1 explicando quem é Jesus e quem deve, e sobre o qual a igreja deve estar reunida. Se alguém tiver algum testemunho de glória para si, de testemunho, mesmo que você cite, nós não estamos falando que Deus não usa pessoas para nos ajudar, para nos marcar decisivamente na nossa estrada de vida cristã, mas não passam de servos de Jesus, eles não podem ser colocados em outro lugar que não é deles. Toda a glória. O pastor Luiz me ajudou demais na minha caminhada. Amém, pastor Luiz não fez nada mais do que o dever dele como pastor, porque foi isso que lhe foi incumbido. Toda a glória, isso não deve vincular você numa dependência de se alimentar, de olhar para o pastor Luiz. Não, é ele, não pode. Ele é o pastor da igreja, mas Jesus é o sumo do pastor. Ele é o pastor dos pastores, né? Ele que a igreja é dele. Veja que no início nós falamos, eu vou voltar porque teve uma queda na internet. O que diz aí, ó? Primeiro versículo. A igreja de quem? A igreja de quem? A igreja de Deus. Não é a igreja de Apolo, não é a igreja de Paulo, nem de Pedro, nem do pastor Luiz, nem do pastor Jonatas. É a igreja de Deus que está em Manaus. A igreja de Deus que está em Manaus, santificados em Cristo e chamados para serem santos. Nós retomamos esse versículo aqui para expressar isso. E nós vamos adiantar aqui um pouco o passo para mostrar para vocês como que isso se reflete naquilo que Paulo identifica como infantilidade espiritual. Ele chama os cristãos de Corinto, todos. Ele não separa, ele não diz que os de Pedro são assim, ele não diz que... até os que tinham sido batizados por ele, que eram poucos, ele faz questão de lembrar que poucos foram que ele batizou, todos esses. Ele faz questão de lembrar que a situação aqui era de uma infantilidade total, né? Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais. Eles eram carnais, tudo eles estavam brigando, tudo estavam discutindo, né? Mas como crianças em Cristo. Ele não pôde dar um alimento sólido. Essa manhã, por exemplo, eu considero singelamente, meus irmãos, que você está recebendo aqui ao vivo, quem assistir esse vídeo, um alimento sólido. Pode ser que você não tenha entendido, pode ser que você até fique com raiva do que eu estou falando, que é a prova da sua infantilidade, se ficar, é a prova de que você é menino na fé, a prova de que você é carnal, porque se você fosse maduro, você abriria o coração e vai dizer, amém, eu não quero me comportar assim. Essa é a relação aqui de aceitação da palavra. À medida que a palavra é emitida, ela tem um duplo poder de salvar e de condenar, de acusar e de perdoar, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que ela revela que nós devemos crescer, amadurecer, e isso com humildade, ela também acusa aquele menino na fé que está ouvindo a coisa e não está entendendo nada, e continua com o seu pensamento carnal. Mais adiante, aqui no nosso texto, quando Paulo vai dizer claramente, Cristo não está dividido, a nossa lição, ela apresenta os perfis. Paulo, como era o fundador da igreja de Corinto, ele gozava de grande prestígio. Então havia ali o chamado partido do Paulo, né? Porque Paulo fundou a igreja, ele é o apóstolo, tal. Quantos de nós hoje no século XXI ainda vemos esse tipo de dependência, esse tipo de fala que a pessoa quer justificar como sendo honra, como sendo... que é claro que tem que existir. Claro que o membro da igreja deve honrar seu pastor, deve respeitar, deve fazer de tudo para honrá-lo. Mas a ênfase exagerada sobre uma pessoa, um personalismo, a gente vê aí nesse tipo de agora não mais, né? Porque a igreja está nas casas e a gente acabou não vendo tanto isso, mas quando estava na vida normal, o que tinha de placas com pastores colocando a sua foto, quer dizer, isso revela ali, eu não sei exatamente se revela, mas revela ali que eu particularmente, se fosse pastor, não colocaria minha foto em hipótese alguma.
Em hipótese alguma. Sabe por quê? Porque há ali uma espécie de síndrome de Lúcifer, né? Quer dizer, o cara quer dizer assim, eu estou aqui, sou eu que mando nessa diocese aqui, dessa região, né? Eu sou o cara. Quer dizer, quanto mais a gente tiver feito a obra, 10, 20, 30 anos, muito menos nós deveríamos aparecer. Esse é o sentido claro e simples do evangelho. Mas as pessoas muitas vezes não entendem. E por conta de lideranças que são assim, o povo vai junto. O povo acaba seguindo aquela imagem personalista, né? Quer dizer, o cara gosta de... Eu não estou falando que é errado você trabalhar as mídias sociais, de você se dispor. Eu mesmo estou usando aqui uma imagem virtual para que eu possa me expressar. A questão aqui é o que está escondido no coração das pessoas, que revela exatamente o modo como elas são. É muito importante. A base de toda autoridade é o serviço. Cristo determinou isso, ele expressou isso na sua própria vida, quando disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muito. Se Cristo fez isso, por que nós vamos ter pastores, bispos e apóstolos fazendo o contrário? Querendo ser servido, querendo ser honrado, querendo ter mais, fazer mais. Porque o orgulho penetrou o coração dessas pessoas de tal modo que elas já estão vivendo um outro tipo de evangelho, jamais param para refletir o que fazem. Mas essa manhã, você está ouvindo aí, singelamente, que o evangelho não tem nada a ver com isso. A outra pessoa ali era o Apolo, que tinha um talento brilhante, ele era considerado um grande intelectual, era o homem da academia, né? A igreja, o grupo de Apolo era formado por esses intelectuais da igreja. Toda a igreja deve ter intelectuais. A nossa lição diz aqui que não é errado. Isso é uma honra, na verdade, ter pessoas preparadas em várias áreas do conhecimento, intelectuais, porque isso serve à igreja também. A questão aqui que a lição diz é que o intelectualismo ele não pode também se tornar uma pedra de tropeço e nem tampouco orgulho, né? Racionalismo extremo, porque isso prejudica a mensagem simples do evangelho, a mensagem da cruz. E o outro seria Pedro. Ainda havia um outro grupo que era o de Cefas, que é Pedro, que é o nome aramaico do apóstolo Pedro. Esses crentes existem ainda hoje, estão buscando rotular os outros que não seguem o seu legalismo religioso, sabe aquele... Graças a Deus, né, a gente pode profetizar que na nossa congregação não tem gente assim, porque se tiver nesse momento tem que deixar de ser. Fazer da sua religiosidade, fazer do seu zelo, né? Ainda mais pela necessidade de estar todo dia na igreja, de estar no horário do culto, e fazer disso uma pedra de tropeço para quem não consegue. Essa é a marca que você é do partido Pedro, legalista, religioso, carrega toda aquela áurea do judaísmo para dentro da igreja. Isso tem nada a ver com o evangelho. Então você percebe? Paulo, o apóstolo, Apolo, o intelectual, Pedro, o grande religioso. Não deveria. E ainda tinha o quarto grupo que ele aborda aqui, que eram os que estavam orgulhosos de só falarem que estão diretamente ligados a Jesus, sem nenhum tipo de contato ou comunhão com a igreja, que é absoluto um equívoco. Nós precisamos ter comunhão com a igreja. Nós não estamos falando aqui igreja-templo, nós não estamos falando aqui igreja-congregação, nós não estamos falando aqui igreja-vínculo institucional, membresia, nós estamos falando comunhão do reino de Deus com pessoas, quer seja no templo, quer seja nas casas, não importa onde. Reduzir essa palavra a acusar quem não está congregando num templo é pecado, não tem nada a ver com isso. A igreja de Corinto nem templo tinha. Então, essa explicação ela está equivocada. A igreja de Corinto não tinha templo, demorará quase 300 anos para ter um primeiro templo cristão. O que deve existir é relacionamento, quer seja no lugar do culto, quer seja nas casas, quer seja na vida. Isso ninguém pode se eximir. Ninguém pode estar ligado diretamente a Cristo se não estiver ligado aos ramos, se não estiver ligado aos irmãos, aos pastores, às lideranças. É isso que nós dizemos aqui sobre essa ideia de alguns dizerem que são apenas de Cristo. E por último, meus irmãos, essa lição ela vem abordar, nós estamos aqui agora já na fase final dessa lição, nós tivemos uma interrupção, infelizmente,
no capítulo 1, nesse trecho de versículos 18 ao 31, nós temos uma outra passagem que está falando claramente sobre a obra de Jesus. Eu vou colocar aqui o versículo principal, o versículo 1 Coríntios 1, 25. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui, porque esse eu não coloquei aqui para a gente ver. Vamos lá, vamos lá. Ok, agora sim. Deixa eu verificar aqui, acho que tá dando para ver o texto, deixa eu aumentar que fica até melhor. Então, no capítulo 1 de Coríntios, do versículo 18 para frente, há uma abordagem de Paulo acerca da sabedoria de Deus. Cristo, a sabedoria e poder de Deus. Ele vai discorrer sobre essa relação da cruz, da mensagem da cruz, que é loucura para os que estão perecendo. Ele vai dizer onde está o sábio, o erudito. Ele está dizendo aqui sobre toda a insuficiência humana de se aproximar daquilo que Cristo é. Porque se Cristo é o centro da igreja e nós não devemos fazer partido nenhum, ter opiniões partidárias nenhum, é Jesus aquele único sobre o qual nós devemos estar assentados, ou melhor dizendo, ele deve estar assentado no seu trono em nossos corações. Ele faz uma comparação entre judeus e gregos, mas o versículo que a gente detalha aqui é que entre alguns irmãos que estavam se orgulhando, ele lembra, olha irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Agora vocês estão começando a se orgulhar do que vocês estão tendo em Cristo. Vocês começam a fazer... Olha, o texto diz que poucos eram poderosos, poucos tinham nobre nascimento. É verdade, a grande maioria dos cristãos no mundo daquela época eram escravos, eram pobres, eram gentalha do mundo. Poucos... Só com o passar do tempo que algumas outras classes sociais foram adentrando as fileiras da igreja, né, a comunidade da igreja, mas aí Paulo faz uma lembrança. Ei, lembra de que vocês eram, para que esse tipo de orgulho? Vocês estão começando a trazer para dentro da igreja o padrão romano de ser, o padrão político romano de ser, de acirramento, de luta pelo poder. O evangelho não é isso. Deus escolheu vocês simples desse jeito, justamente para fazer o contrário do que os sábios fazem. Ele escolheu o que para o mundo era fraqueza para envergonhar o que é forte. Esse é o nosso trunfo. Paulo estava apelando para isso quando ele fala da sabedoria de Deus. E lá no final, irmãos, ele termina dizendo, mais uma vez, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Todo o discurso de Paulo aqui para quebrar esse tipo de partidarismo que estava acontecendo na igreja de Corinto é colocado nessa palavra. Quem se glorie, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. É assim que nós cremos, é assim que nós afirmamos. Então aqui nós estamos na parte final da lição. Eu vou colocar aqui agora a verdade prática. Nós tivemos, torno a dizer aqui os poucos irmãos que voltaram nessa transmissão, nós tivemos um problema de internet, estamos assim terminando a aula agora, num segundo momento, uma parte 2 da aula, mas graças a Deus foi possível a gente estar aqui desenvolvendo essa aula para a glória de Deus, para a edificação da igreja, e é isso que você deve observar. A aplicação pessoal da nossa lição hoje, como você está vendo aí, diz: o partidarismo e as dissensões na igreja em Corinto estavam prejudicando o crescimento da igreja, do mesmo modo que nos dias atuais. O mau testemunho atrapalha a aceitação do evangelho. Vamos acabar de uma vez por todas, em nome de Jesus. Vamos acabar de uma vez por todas com qualquer tipo de ideia que você desenvolveu nos últimos 2 anos, principalmente, de ideia pessoal, partidária, político-partidária, que isso vem atrapalhar o seu relacionamento com a igreja. Vamos também acabar com qualquer tipo de divisão de grupos na igreja. As divisões no grupo de jovens, adolescentes, crianças, adultos, existem tão somente para que a gente possa aplicar melhor
o desenvolvimento da palavra, das faixas etárias, mas na verdade isso não pode separar ninguém. Os jovens não podem estar longe das crianças, nem as crianças distante dos velhos, e dessa forma nós temos um corpo de pessoas que se expressam nas suas diferenças, mas que quando estamos em Cristo, somos todos um. Não há lugar para partidarismo e nem separação na igreja. Então, essa é a nossa aula de hoje. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, que o Senhor possa realmente abençoar a sua igreja. A partir de hoje, nós estaremos estudando sobre o livro de 1 Coríntios. É muito importante que você adquira essa lição. Temos aqui conosco, nessa parte final, eu acho que gostaria até de chamar especialmente a pastor Luiz para nos despedir em oração, para agradecer por esse momento e nos abençoar. Quero lembrar aqui, enquanto ele está chegando, que hoje à noite nós teremos um culto diferente de celebração às 18h30 ali na Rua Urucará, número 1295, Cachoeirinha, próximo ao Pan da Codajás. A igreja está se preparando para voltar a se reunir no templo. Já temos alguns movimentos nos últimos domingos de algumas pessoas que estão tomando a frente. Meu cunhado, irmão Tomás, pastor Tomás, juntamente com as lideranças ali, auxiliares, estão com os devidos protocolos de segurança da saúde aplicados ali à nossa congregação. Você pode estar chegando ali hoje e o culto online será hoje. Extraordinariamente, nós vamos ter essa experiência de termos a transmissão ao vivo de lá do culto. Nós vamos assistir o culto ao vivo no templo. Quer dizer, você que poderá ir no templo vai ver o culto porque vai estar lá, e aqueles que não puderem ainda, porque ainda estão aí resguardados por alguma necessidade, poderão assistir no nosso canal do Facebook, esse mesmo canal aqui, o culto ao vivo, filmado. Irmã Rosângela, que está à frente dessa organização, juntamente com os irmãos ali, estarão com a transmissão do vídeo ao vivo do templo. Teremos uma pregadora, a irmã Lívia, que é irmã da irmã Letícia, esposa do Tomás, estará hoje conosco ali ministrando a palavra. Ela será muito bem-vinda. Convide alguém que possa estar apto para ir ao templo. Nós estaremos ali certamente agradecidos. Amém. Graças a Deus, nós estávamos aqui aguardando o pastor Luiz entrar. Tudo bem, meu pastor? Como é que o senhor está? E aí, meu irmão, tudo bem? Desculpe aí essa falta de conexão aí da gente. A gente estava tentando aqui e queremos aqui pedir desculpa dos nossos ouvintes aí pelas interrupções, falta de internet. Está chovendo muito em Manaus, graças a Deus por isso. Queremos mandar um abraço a todos que estão aí na linha. Agradecer pela aula, pela ministração muito oportuna. Esse livro de Corinto vai nos trazer grandes lições e vai nos ajudar muito na nossa caminhada. Então, vai ser um tema muito forte, muito oportuno para a gente caminhar em mais um trimestre aí que vai chegar. Portanto, Amém. queremos agradecer a Deus e já pedindo que todos aqueles que não são do grupo de risco, a partir das 18 horas, estamos na nossa congregação, transmitindo pela primeira vez pós a pandemia, né? Estamos transmitindo pela primeira vez ao vivo da nossa congregação. Então, Amém. Vai ser muito importante. Hoje vai ser a nossa Santa Ceia e pedimos que você venha hoje compartilhar conosco nessa grande festa
de celebração. Tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então vamos juntos orar, agradecer por esse momento e dizer obrigado, Senhor, porque nós estamos juntos caminhando. Deu uma queda. Por mais uma manhã, domingo, Pai, por Amém. essa ministração que nós ouvimos agora pela vida do pastor Daniel, ó Deus, que com tanto empenho ele conseguiu concluir essa ministração, papai. Com falta de internet, houve várias interrupções, mas até que enfim nós conseguimos, ó Deus, te louvamos e agradecemos por tudo, meu Deus, porque tu nos possibilitou, Senhor, a concluir mais uma ministração excelente, meu Deus, que vem trazer para nós o amadurecimento, o crescimento espiritual. Abençoa, ó Deus, todas as famílias envolvidas nesse momento, ó Deus, e vem, portanto, trazer a tua bênção sobre nós, papai. Obrigado por mais um dia, te louvamos, te agradecemos. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém, pastor Luiz. Estamos muito felizes. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua bênção aí. E certamente a igreja vai agora, aos poucos, né, voltando à vida normal. Essa relação enriqueceu muito nossas vidas também para o crescimento espiritual. Que Deus abençoe, tá bom? Um grande abraço para o senhor. Um abraço, cadê a pastora Sônia? Chama ela aí para ela dar um alô para as irmãs também. Aí. Ela está comigo aqui. Deus abençoe a todas. Amém. Então, Tchau, tchau. Um abraço a todos que estão distantes de Manaus, lá em Mato Grosso, perto de Lidiane, e todos aqueles que estão fora de Manaus. Deus abençoe a todos. Um abraço. Um abraço. Amém. Valeu. Então, gente, assim nós encerramos essa escola dominical. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Estaremos semana que vem com a lição número 2, continuando esse estudo bíblico. Um grande abraço, bom domingo a todos. Deus abençoe.